Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 5. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por mais essa manhã de comunhão com o Senhor e uns com os outros. Ó Senhor, nos abra os olhos uma vez mais, para podermos ver algo mais das riquezas insondáveis de quem Tu és, da Tua graça, da Tua palavra. Fala-nos, Senhor, que os Teus servos ouvem. Nós nos encomendamos a Ti. Supre-nos a cada um de nós naquilo que carecemos, para que seja o Senhor mesmo quem, de modo vivo e penetrante, fales ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estudar algumas passagens dentro dos capítulos 5 a 10 do livro de Êxodo. E o foco nessa manhã ainda com o mesmo tema geral, sobre a questão da família, no eterno propósito do Senhor. Vamos falar um pouco sobre mordomia cristã e adoração integral. Qual a relação entre esses dois assuntos na Bíblia? O que é mordomia cristã? Nós sabemos, nosso Senhor mesmo contou uma parábola a respeito daquele mordomo infiel. Nós sabemos que mordomia cristã significa que nós não somos, em nenhum sentido, proprietários de tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Isso não se refere apenas a questões materiais. Mordomia cristã é um assunto bastante amplo. Nós somos, por exemplo, mordomos diante do nosso Deus pelo tempo que Ele nos tem concedido. E nós prestaremos contas ao Senhor do uso que fizemos do tempo que Ele nos tem dado. Da mesma maneira, nós somos mordomos dos filhos que Deus nos confiou. Porque nós criamos filhos para Deus e não para nós mesmos, nem para a vida, nem para o mundo, como já dissemos. Também somos mordomos de todos os bens que o Senhor nos tem confiado, sejam eles muitos ou sejam eles poucos. A quantidade é indiferente. Nós somos mordomos de tudo que o Senhor nos tem dado. Somos mordomos das dádivas espirituais, aqueles encargos que o Senhor nos tem dado em termos de serviço, dons, ministérios. Todo esse assunto envolve mordomia cristã. Então, realmente é um assunto muito amplo nas Escrituras. Por exemplo, na questão mordomia financeira, em cada 4 versículos de todo o Novo Testamento tratam direta ou indiretamente sobre a questão finanças. 25% de todos os versículos do Novo Testamento. Isso significa que esse é um assunto muito importante aos olhos do Senhor. E esse assunto é tratado de forma positiva e de forma negativa. De forma positiva, o sentido da mordomia cristã na área, que estamos citando, financeira. No sentido negativo, o nosso envolvimento inadequado com o dinheiro. Por exemplo, a avareza.
A palavra de Deus fala muito sobre a avareza. Então, o assunto de mordomia cristã abrange todas essas esferas. E o que significa adoração? Para colocarmos então esses dois tópicos em conexão, já que são os nossos assuntos aqui dentro do livro de Êxodo, como vamos examinar. Adoração não é uma ação que nós, fazemos para com Deus, uma ação que parta de nós para com Deus. Adoração é uma reação à revelação de Deus. Por exemplo, quando o Senhor chamou Abraão, conforme Estevão disse no seu sermão, registrado por Lucas, no livro de Atos, capítulo 7, Estevão, dando aquele testemunho, ele diz assim: o Deus da glória apareceu a Abraão quando ele estava em Ur, na Mesopotâmia. Nós sabemos pela história, pela tradição, não pela Bíblia, que a família de Abraão manufaturava ídolos. Todos eram idólatras. E naquela região da Mesopotâmia havia mais de 2.000 tipos de ídolos diferentes. Então naquele dia de glória, quando o Deus da glória se revelou a Abraão, aquelas 2.000 pequenas velas, aqueles ídolos, que eram os guias espirituais daquele povo da Mesopotâmia, se tornaram de um momento para outro em nada, como 2.000 pequenas velas acesas à luz do sol do meio-dia. Não importa ali qual o número de velas que você tem acesa, nenhuma delas vai iluminar absolutamente nada, porque o sol está a pino. E foi isso que aconteceu naquele dia com Abraão, conforme Estevão disse: o Deus da glória apareceu a Abraão, quando ele estava em Ur, na Mesopotâmia. Quando nós vemos agora a história de Abraão a partir de Gênesis 12, que então os passos seguintes serão dados, nós vamos ver qual foi a reação de Abraão. Abraão andou desde Gênesis 12 até Gênesis 22, erguendo 4 altares. E aquele altar fala da reação de Abraão à revelação de Deus. E isso é adoração. Irmãos, se nós estamos, por exemplo, reunidos, e o Senhor não nos fala, o Senhor não se revela de uma maneira nova, fresca, viva, de uma maneira além daquilo que Ele nos tem revelado, nós não temos adoração a fornecer ao Senhor. Adoração é sempre uma reação à presença de Deus, ao falar de Deus, à revelação de Deus. Nós não chamamos Deus para o nosso meio, digamos, produzindo algo que nós podemos chamar de adoração. E é muito necessário nós compreendermos isso. Se Deus não fizer o primeiro ato, então tudo mais é impossível. O Deus da glória deve se comprazer em se colocar no meio do seu povo e então dar de si em revelação, em falar a sua presença, para que então nós possamos reagir adorando o nosso Deus, então de maneira viva, renovada, com o senso da sua presença, do seu pastoreio, do seu falar, dos seus cuidados no nosso meio. Então sempre a adoração é uma reação. Nunca vamos imaginar o contrário. Às vezes nós achamos que atitudes nossas, de alguma maneira, podem trazer a presença de Deus a nós. Realmente não é assim. Aquilo que temos recebido da revelação de Deus e respondemos a essa revelação de Deus, então isso é adoração. E claro, esse é um processo contínuo. Quanto mais respondemos em adoração, mais Deus se revela. E mais nós respondemos em adoração. E esse é o quadro, por exemplo, que nós temos em Apocalipse. Nunca você vê primeiro aqueles adoradores. Você sempre vê primeiro o adorado. Como começa o capítulo 4 de Apocalipse? João vai falar da sua visão. E havia no meio do trono alguém com uma semelhança de jaspe cristalino. Ele estava sentado no meio do trono e ao redor do trono os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e toda aquela hoste de redimidos, no capítulo 5, não é? Então isso é adoração, ela parte sempre da revelação de Deus. Então, mordomia cristã e adoração integral, essas coisas andam juntas. Se nós somos verdadeiros adoradores, então nós depositamos diante do Senhor tudo o que Ele tem requerido e demandado de nós, baseado na sua revelação.
Mordomia e adoração sempre andarão juntos. Não há como sermos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, se não temos sido mordomos daquilo que o Senhor nos tem dado. Isso seria uma completa dicotomia, que resultaria numa fatal hipocrisia. Não há como separar essas duas coisas. Se somos adoradores, somos mordomos. E se somos mordomos, somos adoradores. São dois lados de uma mesma verdade, de uma mesma moeda. Por isso que nós vamos ver nesse livro de Êxodo é o significado prático em alguns aspectos, e alguns aspectos penetrantes, do significado de mordomia e de adoração. Como podemos ser bons mordomos de Deus, como pais, como mães, maridos, esposas, na nossa relação doméstica, familiar, para que sejamos verdadeiros adoradores de Deus. E é claro, isso vai se refletir na esfera maior, a esfera da Assembleia. Irmãos, uma das grandes dificuldades com as quais temos que lidar de maneira séria diante do Senhor, essa distorção, nós sabemos, em que esse assunto igreja tem sido colocado num contexto extra-bíblico, coisas que o Senhor nunca introduziu, coisas que o Senhor nunca ensinou, que fomos realmente nós que fizemos, falando de cristianismo de modo geral, né? Não falando dos irmãos especificamente, mas de modo geral, todos nós estamos no mesmo barco e precisamos ter coragem diante do Senhor de lidarmos com esses assuntos de frente. Há muitas coisas que nós introduzimos no que seria a realidade da vida cristã, do viver cristão, da adoração a Deus, do reunir cristão, dos relacionamentos cristãos, que foram realmente introduzidos por nós mesmos. E nós tantas vezes nos tornamos dependentes desses mecanismos, dessas coisas, para que no nosso entendimento, o que nós entendemos por igreja, possa então, podemos dizer, funcionar. Então, creio que mais uma vez nesse assunto, nós precisamos voltar às Escrituras, ao princípio das Escrituras. O que é a igreja? Para tocarmos em apenas um ponto, que tem sido o nosso foco aqui, a realidade da vida da igreja consiste na realidade das vidas familiares. Tão simples essa verdade, mas tão perdida. Quantas vezes nós podemos ver pessoas que de certa forma têm funcionado, uma palavra que frequentemente é usada, né? Funcionado bem no reunir, no fazer, até mesmo em alguns encargos específicos, mas pela falta de avanço na vida familiar, esse serviço sofre dano. E algumas vezes provoca dano na vida de outros. Por quê? Porque ele não está embasado por uma vida familiar consistente. Como nós falamos ontem, irmãos, e graças ao nosso Senhor, o Espírito Santo não aceita suborno. Graças ao Senhor por isso. Porque ele nunca poderá ser trazido para uma esfera de bênção se nós não temos um respaldo na nossa vida, no nosso viver, que seja satisfação para ele. Ele nunca dará aval a algo que é simplesmente realizado, se não há um respaldo de uma vida que o satisfaz. Isso obviamente inclui nossa vida familiar. Então nós precisamos estar sempre diante do Senhor, retomando esses princípios. Como nós temos vivido como famílias. Não há nenhum tipo de reunião em que a presença de Deus possa ser trazida para nós de uma maneira tão especial, e o Senhor possa passear e andar no nosso meio, como aquele Jesus glorificado de Apocalipse capítulo 1, cuidando dos seus candeeiros, nos apacentando. Se ele não tem encontrado satisfação nas nossas vidas pessoais, se o Espírito Santo tem sido entristecido nas nossas vidas pessoais, se na nossa família não tem havido uma base, um respaldo para que ali o Senhor fale, se revele, se mostre, cuide de nós como famílias, não há como termos uma assembleia forte se nós não temos famílias saudáveis. Então, irmãos, é necessário sim que periodicamente nós estejamos um serviço importante que podemos fazer como igreja, retomando esses princípios de Deus. Alguns temos compartilhado aqui e há tantos mais. Retomamos esses princípios e aplicarmos a vida familiar. Seja tratando com irmãos, homens especificamente, onde esses princípios podem ser abordados, a questão do ministério profético, a questão do encargo
de sacerdócio, a questão do encargo de governo, não é? Os ministérios do nosso Senhor, profeta, sacerdote, rei, que devem encontrar um reflexo na vida de cada marido, de cada pai. Então, estar retomando isso periodicamente, o que isso significa, onde eu tenho sido falho como profeta no meu lar, onde eu tenho sido falho como rei no meu lar, onde eu tenho sido falho como sacerdote no meu lar, e aplicando esses princípios, nos arrependendo diante do Senhor, orando juntos com as nossas esposas sobre isso, ministrando isso aos nossos filhos, nos posicionando diante deles de uma maneira mais clara, mais efetiva. Irmãos, se nós estivéssemos fazendo isso como igreja, nossa condição atual seria outra. Não tenhamos dúvida disso. É porque o Espírito Santo encontra barreiras nos relacionamentos mais importantes, que são os familiares. É que então ele encontra barreiras em outros relacionamentos. E nossas vidas são sempre obstruídas, limitadas. Sim, nós podemos ser, de certa forma, bons cristãos, como costumamos chamar. Assíduos às reuniões, né? Lemos a palavra basicamente todos os dias, mas isso não é suficiente. Nós precisamos obedecer a palavra, aplicar a palavra, acima de tudo nos arrepender diante da palavra, nos dobrarmos aos pés do Senhor. Senhor, me sara profundamente. Senhor, me restaura nos meus relacionamentos. Aprenda a salvar sozinho o seu casamento. Esse é outro princípio de Deus. Você não depende do seu cônjuge para avançar no seu casamento. Aprenda a avançar sozinho naquilo que compete a você, estando no seu lugar, na sua posição, de uma maneira adequada, que tenha honrado o Espírito, podendo ser um duplo testemunho ali, como já falamos, seja de vida para vida, seja de morte para morte, como já explicamos. Que a sua vida possa ser uma santa reprovação, se é o caso, para o seu cônjuge, mas ao mesmo tempo uma santa atração. Essas duas coisas devem andar juntas em nós, certamente. Como nós citamos aquela mensagem de Estevão, quando Estevão pregou, ele foi morto, apedrejado, pregando a palavra na unção do Espírito. O que significou aquilo? Estevão foi um cheiro de morte para a morte, para usar a linguagem de 2 Coríntios 2, para aquelas pessoas. A palavra de Estevão na unção do Espírito foi uma reprovação tal que ele foi morto em função daquela sua pregação. Mas lembre-se, lá estava Saulo de Tarso. E de alguma maneira para Saulo de Tarso, Estevão foi aroma de vida para a vida. Nunca mais Saulo de Tarso pôde esquecer Estevão. E você já estudou com cuidado o discurso de Estevão em Atos 7? Você já fez isso com cuidado? Sabe o que vai acontecer se você fizer isso com cuidado? Você vai ver que Estevão foi o primeiro a interpretar a casa de Deus da maneira que ele fez naquele discurso. O tema de Estevão naquele discurso é a casa de Deus. E você sabe que Paulo era um excelente fariseu, que naturalmente falando sabia tudo sobre a casa de Deus. Saulo de Tarso ficou impactado quando ele viu Estevão interpretar a casa de Deus da maneira como ele interpretou. E Saulo de Tarso nunca mais conseguiu se desvincular dessa mensagem, até que o Senhor o alcançou na estrada de Damasco. E tudo que Paulo escreve nas suas epístolas sobre a casa de Deus, você pode considerar um prolongamento do discurso de Estevão. Então estude o discurso de Estevão, e você vai ver a visão de Paulo sobre a casa de Deus. Então, irmãos, que coisa linda. Nós podemos e devemos ser um duplo testemunho, cheiro de morte para morte, aroma de vida para a vida, ao mesmo tempo, quando nossas vidas crescem consistentemente diante do Senhor. Então esse seria o assunto de mordomia e adoração, andando juntos. Vamos ver quais são os aspectos que a palavra de Deus vai nos ajudar. Êxodo de 5 a 10, dentro desse assunto da mordomia cristã e da adoração integral. Primeiro, dos 3 versos que nós lemos, vamos recolher alguma coisa importante aqui. Verso 1 diz assim, parte final: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Isso é adoração. O Senhor estava se revelando ao seu povo, o Senhor já tinha se revelado a Moisés, o Senhor já tinha enviado Moisés ao Egito para fazer essa jornada junto com o povo. Então já havia uma clara revelação do eu sou o que eu sou para Moisés, e através de Moisés então, essa revelação está aí
passando ao povo de Deus. Moisés e Arão vão a Faraó com o encargo de Deus, com a revelação de Deus, dizendo que esse Deus que se mostrou a Moisés, ele estava chamando o seu povo para adoração integral. Essa é a frase do final do verso 1, para que me celebre uma festa no deserto. Esse pessoal aí aparece 2 vezes. Deixa ir o meu povo para que me celebre. Então o Senhor estava se colocando ali no centro do seu povo, para receber deles tudo aquilo que Ele mesmo tinha dado a eles. Mesmo princípio da oração de Davi, quando ele agradece aquelas ofertas para a construção do templo, que o seu filho edificou, Salomão. Ele diz assim: tudo vem de ti, e das tuas mãos nós te damos. Isso é adoração, não é? Não é algo que nós damos para Deus, é algo que Deus nos dá e que então nós damos de volta para Deus, em adoração. A mesma coisa está acontecendo aqui. Deus se revelou ao seu povo, levantou Moisés, transmite essa revelação ao seu povo e diz para Faraó: deixa ir o meu povo para que me celebre. Então toda celebração é resultado de revelação. Isso é adoração. Versículo 3 coloca mais um princípio interessante. Diz assim: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Que linda frase para nos falar da nossa história, a história da graça de Deus se revelando a nós, né? Às vezes, quando nós ouvimos alguns testemunhos cristãos, nós sabemos que isso é feito sem nenhuma má intenção, né? Mas é interessante escutar isso. Algumas pessoas dão testemunho assim: quando eu encontrei Jesus, minha vida foi transformada. É interessante essa frase, não é? Parece que Jesus estava perdido e nós o encontramos, não é? Mas a frase que está escrita aqui no verso 3 é exatamente o contrário. Diz: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Porque quem estava perdido éramos nós, não é? Ele que nos buscou, não fomos nós que o encontramos. Foi Ele que nos encontrou. Ele que nos chamou, Ele que nos buscou. Então diz: o Deus dos Hebreus nos encontrou, a graça efetiva de Deus. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias. Aqui tem uma outra notazinha interessante. Por que caminho de 3 dias? Dentro da tipologia bíblica, 3 é o número da morte e ressurreição. O Senhor Jesus esteve 3 dias no ventre da terra, não é? Então 3 fala de morte e ressurreição. Princípio interessante. Como nós podemos ser verdadeiros adoradores? Não é dando a Deus o melhor de nós, porque o melhor de nós não basta. Nós só podemos ser adoradores de Deus quando nós damos a Deus o que Deus nos tem dado, e não o que parte de nós, nem mesmo o melhor de nós. Então, deixa-nos ir caminho de 3 dias. Isso é um princípio da adoração. Tudo que nós somos, tudo que é nosso, tudo que é natural, tem que passar pela morte, para que possa ser recuperado em ressurreição. E então nós podemos adorar a Deus. Deixa eu colocar uma explicação aqui desse princípio para os irmãos. Preste atenção nisso. Nós estamos falando sobre mordomia e adoração. Abraão foi um bom mordomo de Deus, em diversos aspectos. Mas observe aqui um detalhe. Você se lembra que quando o Senhor prometeu Isaque a Abraão, aquilo seria o fruto do impossível, né? Absolutamente impossível. Não foi por menos que Sara riu quando o Senhor prometeu um filho, não é? Porque com certeza ela deve ter olhado bem para ela mesma, e Abraão também, não é? Quando o Senhor fez aquela promessa, ele deve ter olhado para aquela senhora, já idosa, com um ventre estéril, quem sabe assim arrastando seu chinelinho assim para andar na frente dele, não é? E o Senhor fez aquela promessa que viria um filho, ele deve ter olhado para Sara e disse assim: daí não vai sair nada, não é? Por isso ele tomou uma segunda alternativa, proposta por Sara mesmo, não é? A alternativa de Agar, não é assim? Produzindo o fruto da carne. Tal era a impossibilidade de tudo aquilo. Mas, obviamente, o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Então ele cumpriu sua palavra, que concedeu Isaque. Veja o que Abraão fez. Aquele que até então era um bom mordomo, ele já tinha edificado altares diante do Senhor, 3 altares. Agora, no último altar da vida dele, Gênesis 22, Deus faz um pedido: que este altar fosse edificado para uma função particular. Qual era? Colocar o seu filho Isaque no altar. Por quê? Porque agora Abraão
desobedeceu um princípio. Vamos entender esse princípio. Tudo aquilo que nós colocarmos em nossa tenda, já que nós somos peregrinos, não é? Nossa pátria está nos céus. Estamos aqui jornadeando nesse mundo. Tudo que nós colocarmos em nossa tenda, que não tenha passado pelo altar, tem o potencial de nos corromper. Então, quando Deus concedeu Isaac a Abraão, onde Abraão colocou Isaac? Na sua tenda. Mas Isaac não tinha passado pelo seu altar. Então, de alguma maneira, Isaac estava no lugar indevido na relação com Abraão. Podemos dizer que Abraão depositou seu coração, sua esperança em Isaac e não no Deus de Isaac. Então, o que Deus fez? Ele pede para Abraão erguer o último e definitivo altar, onde a sua obediência seria testada até o limite. Porque ele ia pegar uma dádiva preciosa de Deus, aquilo que era impossível, e ia depositar no altar. Você está vendo o princípio dos 3 dias aí? Morte e ressurreição. Então, irmãos, nós precisamos perguntar ao Senhor, o que nós temos recolhido na nossa tenda que ainda não passou pelo altar? Sejam eles dons espirituais, ou sejam eles dons naturais, eles vão terminar conosco, se nós não encontrarmos um caminho do altar diante do Senhor para os nossos dons espirituais e para os nossos dons naturais. Todos eles precisam ir caminho de 3 dias ao altar de Deus, para que então Ele conduza aquilo à morte e nós possamos então, no Senhor, recuperá-lo em ressurreição, mas em uma condição completamente diferente. Porque agora nós saberemos que não é o nosso Isaac, agora nós saberemos que é o Isaac de Deus, e conheceremos melhor o Deus de Isaac. Então esse é o princípio do 3 dias. A próxima palavra importante aqui é 3 dias ao deserto. Ao deserto. Há um texto em Oséias 2, se não me engano é o verso 14, versos 11 a 14, naquele contexto ali de Oséias 2, onde o Senhor disse assim para o seu povo através de Oséias: eu a atrairei e a levarei ao deserto, se referindo ao seu povo, sua esposa, e lhe falarei ao coração. Então não apenas caminho de 3 dias, mas caminho de 3 dias ao deserto. Irmãos, que coisa importante esse ao deserto. Nossa alma tem um desespero com relação ao assunto da sequidão. Quando Deus, de alguma maneira, no nosso senso, na nossa experiência, Ele começa a retirar o senso, seja da sua presença, seja da utilidade que, quem sabe, antes nós tenhamos tido, né? Quando o Senhor começa a mexer nesses assuntos, nós entramos em uma hora de sequidão quase insuportável para as nossas almas. Mas essa é a maneira de Deus de atrair os nossos corações para Ele mesmo, para falar conosco aquilo que de outra maneira nós não iríamos ouvir. Então esse é um outro princípio dentro da mordomia e da adoração integral. Nós precisamos do princípio do altar, 3 dias, morte e ressurreição. E nós precisamos do princípio do deserto. São dispositivos do amor de Deus, para que então a voz do Senhor possa ser ouvida e nós possamos nos arrepender daquilo sobre o qual nós temos nos apoiado. Mais um princípio então importante aí. Agora nós vamos avançar para o versículo 7 a 9 do capítulo 5, e agora sim nós vamos no primeiro objeto de mordomia. Ali nos versos que nós já lemos, 1 e 3, nós vimos alguns princípios ali importantes. Agora nós vamos ver as áreas de mordomia. Nós vamos mencionar 5 áreas de mordomia, dentro desses 6 capítulos, de 5 a 10. A primeira área está aqui nos versículos 7 a 9, vamos lê-los com atenção. Êxodo 5, 7. Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos, que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Verso 9.
agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então está muito clara qual é a primeira área de mordomia mencionada aqui, e qual foi a primeira atitude de Faraó, obviamente um tipo do inimigo de Deus, de Satanás, na tipologia desse livro, é muito óbvio. Então, a primeira estratégia de Faraó, tipificando o maligno, para que não fosse alcançada uma condição de celebração integral a Deus, ou de adoração integral, consequentemente de mordomia integral, como já explicamos, a primeira área apresentada de oposição pelo inimigo foi a questão do trabalho, muito evidentemente. Então a estratégia primeira de Faraó foi: aumente o serviço. Agora, interessante nesse versículo você vê o contraste entre o serviço, aumente-se o serviço, e o ouvir. Outro detalhe importantíssimo, no versículo 9: agrave-se o serviço sobre esses homens. Qual era o motivo de Satanás, na pessoa aqui de Faraó, aumentar o serviço sobre os ombros dos homens do povo de Deus? Muito claro no final do verso 9, olha aí de novo: para que não deem ouvidos. Foi por isso que o nosso Senhor Jesus, em Lucas 21, ele disse assim: cuidado, agora são palavras do nosso Senhor, que os vossos corações não fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da dissolução, etc., dos cuidados do mundo, está ali. Não apenas coisas negativas como orgias e dissoluções, mas cuidados do mundo. Ele diz: aquele dia vos apanhe repentinamente como um laço. Lucas capítulo 21. Então, a questão de agravar-se o serviço e a questão de perder ouvidos está intimamente ligada. Ontem, de certa forma, nós falamos também um pouco sobre isso. Nós precisamos muito, queridos irmãos e irmãs, irmos diante do Senhor e pedirmos: Senhor, sonda nossa relação conjugal no assunto serviço e fala ao nosso coração. Irmão, não baseie a sua atitude ou o seu envolvimento atual nesse assunto de serviço pela vida de ninguém. O que o Senhor tem para alguns, Ele não tem para outros. O que o Senhor permite a alguns, Ele não permite para outros. Nós devemos buscar diante do Senhor, como famílias, o que o Senhor nos tem designado nessa esfera de serviço. Não irmos além do que o Senhor nos tem proposto. Precisamos ser sérios nesse assunto, porque nós somos tomados de surpresa quando nós abrimos nossos olhos e vemos quanto tempo já passou, nossas vidas não avançaram em Deus, nossas famílias não avançaram em Deus, e muitas vezes Deus nos criou com esfera, tempo de habitação limitado, como Paulo diz em Atos 17. Nossa vida humana não é eterna, não é? Então muitas vezes nós iremos sim olhar para trás com desgosto e com reconhecimento de que nós perdemos muito tempo e aplicamos de maneira inadequada o nosso tempo. Dedicamos esforço demais, onde poderíamos dedicar esforço de menos. Então agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem. Amados, nós não precisamos entrar em detalhes mais específicos, não. Todos nós estamos envolvidos com essas coisas aí, né, no dia a dia. Nós sabemos quão eficaz tem sido essa estratégia, na maneira como Satanás a tem usado nos nossos dias. Dentro desse sistema, né, que nós nos gloriamos tanto, chamando-o de capitalismo. Como Satanás tem arrebatado o coração de tantos queridos irmãos e irmãs, envolvendo, amarrando. E esse assunto é tão insidioso que é como um peixe na rede. Se ele visse a rede, ele não entrava ali, mas como ele não vê, ele entra ali. Mas quando ele tenta sair, quanto mais ele se debate, mais ele se emaranha. Então, quanto nós precisamos da sabedoria de Deus, de convicções claras da parte do Senhor, para tomarmos, mesmo que passo a passo, posições claras. O que o Senhor tem desejado para nós como famílias? Quais são nossas prioridades? Pedir ao Senhor que nos ajude a limitarmos no mínimo necessário os nossos envolvimentos nessa esfera de serviço, nessa esfera de trabalho. Isso é tão importante, porque nós estamos vivendo numa hora avassaladora nesse sentido.
Nós temos sido atropelados por esse assunto trabalho. Irmãos, há não muitos anos atrás, uma professora poderia trabalhar em algumas horas por dia, sendo uma boa professora, e se aposentar como professora. Hoje não. Hoje ela tem que fazer um curso, mais um curso e mais um curso, aí é o mestrado, porque todos têm mestrado, tem que ter mestrado, sem o mestrado ela não vai estar ali, ela vai perder o emprego, não é? E assim, de modo geral, em todas as empresas, em todos os compromissos, cada vez mais graduação, especialização, tempo tomado, dedicação, cursos e etc. Nós estamos vivendo nessa realidade, o que nós vamos fazer? Simplesmente nos deixarmos levar pela maré, ou nós vamos aos pés do Senhor e dizer, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria, até onde isso é teu? Até onde eu devo corresponder? Será que nós temos feito essas perguntas? Normalmente não. Normalmente nós falamos assim, é exigência, eu tenho que ter, não é? Mas nós não perguntamos ao Senhor. E isso tem provocado, sim, muitos danos, de muitas formas. Não significa que nós vamos simplesmente jogar para cima tudo, mas significa que nós precisamos orar sobre esses assuntos, de forma mais séria, mais consistente. E talvez muitos passos que nós tenhamos dado realmente não teriam sido necessários se nós tivéssemos mais clareza do Senhor. É claro que isso envolve outras coisas, irmãos, é claro. Não somos ingênuos. Isso envolve muitas coisas. Envolve a questão da sua vida no seu nível social, financeiro. Envolve naquilo que seus filhos vão desfrutar. Envolve, quem sabe, nas férias que você vai tirar. Envolve as escolas que eles vão estudar. Envolve muita coisa, mas tudo isso tem que ser apresentado diante do Senhor. E não simplesmente seguirmos a maré, como temos feito de modo geral, não é? E colhido os danos em função disso. Então está aí muito clara a primeira estratégia. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem. Tem como ser mais clara, não é? Essa não tem sido nossa história. E não deem ouvidos a palavras mentirosas. Vamos abrir nossas Bíblias em Timóteo para lermos pelo menos um texto sobre isso, um ou dois textos sobre isso. 1 Timóteo capítulo 6 tem um princípio importante aqui, para pesarmos diante do Senhor. Verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. E aqui está o princípio no versículo 8, profundamente perscrutador dos nossos corações. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Muito interessante esse verso. Porque não diz que é só isso que nós precisamos ter. Não é isso que diz o versículo. Mas diz que tendo isto, nós deveríamos estar contentes. Isso sim, é o que diz o versículo. Por isso ele sonda os nossos corações profundamente. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas. Sabe o que é concupiscência? Um desejo forte e incontrolável. Concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E de novo no verso 10 a gente aprecia a beleza e a delicadeza da palavra de Deus. Aqui não diz assim, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas está escrito aí. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque quando o Senhor nos concede bens, Ele está concedendo bens a mordomos. Então nunca a concessão do Senhor poderia ser uma maldição. Então seria incoerente se aqui estivesse escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males. Porque é Deus quem nos concede todas as coisas. Mas nós somos mordomos de todas elas. E devemos perguntar a Ele o que Ele deseja e como Ele deseja que nós exerçamos a nossa mordomia, porque Ele é o proprietário. Então Ele que vai dizer, é assim, é assim, é assim e é assim. É por isso que eu tenho te dado. Não é para você engordar, engordar e engordar. A parábola que o nosso Senhor contou especificamente com esse sentido. Você se lembra? O homem que plantou uma lavoura foi surpreendido com o tamanho da sua colheita. Ele não sabia o que ia fazer com aquilo, e a conclusão que ele chegou no seu raciocínio lógico, é o raciocínio de todos nós, foi:
vou destruir os meus celeiros, porque eles são pequenos, e eu farei celeiros maiores. Então eu recolherei tudo que eu colhi, guardarei neles e direi para minha alma: come, bebe e regala-te, porque já tens preparado para muitos anos. No ponto de vista do mundo, nós diríamos: que sábio, né? Do ponto de vista de Deus, ele disse: que tolo, porque ele disse assim: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então isso é falta de mordomia, né? Então o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Que séria essa palavra, não é, irmãos? Para nós estarmos frequentemente pesando diante do Senhor e permitir que Ele sonde o nosso coração, dizendo: Senhor, eu não quero estar entre esses atormentados, quero poder avançar com o Senhor, me ajuda a ser um mordomo fiel, me dá sabedoria. Senhor, o Senhor conhece muito bem o contexto no qual eu estou mergulhado, minha família está mergulhada, nos ajuda, nos dá clareza, entendimento, condições de tomarmos posições, né? Vamos ler mais um. Hebreus capítulo 13, 5 e 6. Veja que versos preciosos. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos, mesmo princípio lá de Timóteo, contentamento. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. Olha esse versículo de novo, com cuidado. Sabe o que está fazendo contraste nele? É o coisas com o Ele. Você percebeu? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. Que contraste maravilhoso. Ele não é igual a coisas. As coisas são coisas e Ele é Ele. Então o versículo está dizendo: contente-se com as coisas, porque você tem a Ele. Então o versículo continua assim: de maneira, porque Ele tem dito. O que Ele tem dito? Quem é esse Ele? É aquele que disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor, não as coisas, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então esse é um encorajamento que nós temos da parte do Senhor, para que nós confiemos nele e nos contentemos com as coisas, não é? Irmão, o mordomo, ele não busca coisas, porque ele é mordomo, ele não tem o que buscar, ele tem o que administrar, não é? Ele administra o que o Senhor dá a ele. O Senhor o concedeu, ele administra de forma fiel, responsável, não é? Mas ele não é alguém que corre atrás de coisas, porque todas as suas coisas são do seu Senhor. Por isso esse princípio de mordomia é tão importante, né? Esses somos nós. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Esse meu é meu mesmo, ele disse. É meu, não é teu, não é? E ele repreendeu através de Ageu, o seu povo, exatamente porque cada um deles corria por causa da sua própria casa. Lembra-se de Ageu? Enquanto a casa de Deus permanecia em ruínas, né? Então eles falharam no princípio da mordomia. E qual o resultado? Eles não tinham nada, não é? Não tinham pão. Você conhece o livro de Ageu? Ageu capítulo 1. O Senhor falou assim: por isso, porque vocês correm cada um por causa da sua casa, olha o que diz o Senhor, eu fiz vir a seca sobre vós. E agora ele menciona lá no livro de Ageu, citando aqui só de passagem, 3 elementos sobre o qual o Senhor produziu seca: sobre o cereal, o vinho e o azeite. Está lá em Ageu, capítulo 1. Sabe o que isso significa? Você vai ter a interpretação desses 3 longe de Ageu, lá no Salmo 104, versículo 15. Lindo verso. Salmo 104, 15 diz assim: o pão que lhe sustém as forças, o vinho que lhe alegra o coração e o azeite que lhe dá brilho ao rosto. Então quando Ageu diz que o Senhor fez vir seca, porque cada um corria por causa de si mesmo, da sua própria casa, mas a casa de Deus permanecia em ruína, então o Senhor os julgou e fez vir seca sobre eles em 3 elementos, interpretados no Salmo 104, 15, dessa maneira. Vamos repetir: seca sobre o cereal ou sobre o pão,
que lhe sustém as forças. Isso significa, o povo de Deus perdeu vigor, porque cada um corria pela sua própria casa. Pão, cereal, vigor. Salmo 104, 15. Depois, fiz vir a seca sobre o vinho. Está interpretado no Salmo, o vinho que alegra o coração do homem, gozo. Então agora um povo sem gozo, sem alegria, porque cada um está correndo por causa da sua própria casa. Então o Senhor retira a sua alegria, o gozo do seu povo. Ele é que faz, como juízo sobre nós. E o terceiro elemento, azeite, seca sobre o azeite. E o que significa o azeite na linguagem desse salmo? Veja aí, o azeite que lhe dá brilho ao rosto. Sabe o que isso significa? Testemunho. Então nós perdemos o vigor, o gozo e o testemunho. Porque cada um de nós corre por causa da sua própria casa. Mas a casa de Deus permanece em ruínas. Então, essa é a questão da mordomia. Vamos voltar lá para o livro de Êxodo, capítulo 5. A próxima área de mordomia nesse livro está no capítulo 8. Vamos avançar para ela. Segunda área de mordomia. Êxodo 8. Verso 22. O Senhor está julgando a nação do Egito com a quarta praga, como você vê aí, as moscas. E olhem que versos preciosos. Naquele dia separarei. Essa aqui é a palavra santo ou separado. Porei à parte. Esses somos nós. Nós somos os seus santos, os santos de Deus. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, onde aqueles 70 desceram e habitaram na família de Jacó, Jacó e seus filhos. A terra em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. De novo, verso 23. Eu farei distinção. Ó, irmãos, que frases apreciáveis. Quem somos nós? O povo que Deus separou. Quem somos nós? Verso 23. O povo que Deus fez distinção. Eu farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Moisés falando para Faraó. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor. Verso 24. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse, então aqui está, a segunda área importante com relação à adoração e à mordomia. Faraó disse, ide e oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. O que isso significa? Que Faraó queria que eles permanecessem no terreno em que eles estavam, na base em que eles estavam, imersos ali naqueles valores, naquelas prioridades, naquela cultura, mas naquela base eles pudessem oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Espiritualmente falando, nós oferecemos adoração ao nosso Deus assim. Nós estamos nesse mundo e a partir desse mundo nós adoramos o nosso Senhor, porque somos um povo separado dentro dele. Mas agora, no sentido literal da palavra de Deus aqui no Velho Testamento, as coisas aqui são literais, por isso elas são tipológicas, né? Isso era impossível, porque o povo de Israel nunca poderia oferecer sacrifício no Egito. E o motivo é muito simples, eles não poderiam levantar altar no Egito. E por que não? Porque Deus o proibiu. O lugar do altar é Jerusalém. Era uma profanação levantar altar ao Senhor em qualquer outro lugar que não fosse o lugar que Deus estabeleceu, não é? Então, como princípio espiritual, não é? Aqui Jerusalém estava ainda edificada, obviamente, mas esse é o princípio espiritual. Eles deveriam sair para Deus, estar em torno de Deus, o Deus da aliança, e em torno da relação com Deus eles edificariam um altar. Eles não poderiam edificar altar no Egito. Assim como quando eles foram para a Babilônia.
Ali Jerusalém já estava construída naquele tempo do cativeiro. Quando eles foram para a Babilônia, não podiam levantar altar na Babilônia, pelo mesmo motivo. Teriam que voltar para Jerusalém para adorar a Deus, naquela que era a base da vontade, do nome e da glória de Deus. Então, a segunda área de mordomia envolvida. Nós não podemos cultuar a Deus à nossa maneira. Culto a Deus é mordomia a Deus. Nós só podemos cultuar a Deus na maneira de Deus. Esse princípio, irmãos, vem desde novo de Gênesis capítulo 3, entrando pelo capítulo 4. Você se lembra quando Caim e Abel externaram um duplo princípio no que refere, podemos dizer, à adoração a Deus. Caim procurou adorar a Deus à maneira dele. E a maneira dele era trabalhar muito, suar sobre a terra, e então levar o mais precioso. Por isso nós falamos que para Deus o melhor de nós não basta. Caim levou o melhor dele e Deus o reprovou, não é? Não por causa do melhor dele, mas por causa do coração dele, da motivação dele, não é? Da maneira como ele concebeu o culto a Deus. Ele concebeu um culto a Deus de baixo para cima. Eu ofereço. Então ele fez o melhor que ele podia e levou a Deus. E a palavra diz: e Deus se desagradou, não se agradou. Não da oferta de Caim. O texto diz de Caim e da sua oferta. A oferta de Caim era uma externalização dele mesmo. Então o Senhor não se agradou dele e consequentemente da sua oferta. Mas por que ele se agradou de Abel? O que Abel compreendeu que Caim não compreendeu? Abel compreendeu que Deus só pode ser cultuado à maneira de Deus. Que nada que um homem que foi expulso do Éden pode produzir que possa ser agradável a Deus, nem que seja o melhor. Então o que Abel fez? Abel simplesmente não tinha nada para oferecer, não é? Porque ele viu que nada podia ser oferecido. Então o que ele fez? Ele tomou um animal, inocente, perfeito, o imolou e o ofereceu a Deus. Qual foi o entendimento de Abel? Nada pode agradar a Deus senão uma vida sem pecado, senão uma vida perfeita. É Deus que tem que fazer provisão para a adoração. Não podemos produzir nada para adorá-lo. Então o Senhor se agradou de Abel. Então Abel é um culto à maneira de Deus e Caim é um culto à maneira do homem, mesmo que seja o melhor do homem. E foi o melhor que Caim ofereceu, né? Então um é culto de baixo para cima e o outro é o culto de cima para baixo. E esse é o princípio envolvido aqui. Moisés recusou essa oferta, porque nós só podemos ser mordomos adorando a Deus à maneira de Deus. Muito sério esse princípio. Vamos aplicar isso de uma maneira mais específica. Amados irmãos, cada assembleia do Senhor, em cada lugar, cada vilarejo, cada aldeia, cada povoado, cada cidade, cada assembleia do Senhor, precisa encontrar diante do Senhor uma experiência de um verdadeiro encabeçamento de Cristo sobre a vida daquela assembleia. Porque se nós não fizermos isso, só nos resta o caminho de Caim. Ou, colocando em outras palavras, o caminho do melhor. Sabe qual tem sido, irmãos, o maior inimigo do encabeçamento de Cristo sobre suas assembleias? Não é o diabo, é o bom senso. O bom senso é o maior inimigo do encabeçamento de Cristo sobre as assembleias. Nós pensamos assim: Deus nos deu cabeça, cérebro, e cérebro é para pensar. Então vamos entrar num consenso. Os irmãos mais velhos, vamos entrar num consenso e vamos ver qual é o melhor a fazer. Essa é frequentemente nossa atitude. Ao invés de termos a atitude de Atos 13. Havia em Antioquia profetas e mestres, e ministrando eles ao Senhor. E jejuando e orando, disse o Espírito Santo. Isso é encabeçamento de Cristo. Enquanto o Espírito Santo não disser algo, nós não fazemos nada. Porque nós não somos responsáveis por fazer nada que o Senhor não tenha dito, faça. Nós não podemos andar pelo bom senso. Nós precisamos caminhar debaixo do encabeçamento de Cristo. Irmãos, o preço para isso, altíssimo. O preço é tudo. Para que nós possamos ter irmãos em cada assembleia que estejam dispostos a ministrar ao Senhor. Em oração, em jejuns, em tempo com Deus, ministrando diante dEle, para ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor no seu espírito, saber reconhecer a direção do Senhor,
consertar então aquilo que, quem sabe, nossas próprias mãos é que tenham feito, né? Esse é o grande desafio, cultuar a Deus à maneira de Deus. Isso envolve tudo, irmãos. Maneira como servimos, ministério da palavra, adoração, serviço, relacionamento, tudo precisa ser apresentado aos pés do Senhor. Para que o Senhor possa então nos levar a isso, né? Porque Ele é o cabeça da sua igreja. Ele não está esperando que nós usemos o nosso bom senso, Ele está esperando que nós usemos nossos ouvidos. Fala, Senhor, teus servos querem te ouvir e caminhar com teu discernimento. E, Senhor, não temos responsabilidade de fazer nada, porque não temos que dar relatório para ninguém. Nós temos responsabilidade com o Senhor. O que o Senhor falar, nós queremos fazer. O que nós já temos feito, que não foi o Senhor que falou, nós queremos parar de fazer. O Senhor precisa encontrar esse caminho em nós, né? Então, segunda área de mordomia, cultuar a Deus à maneira de Deus. Terceira área, está logo aí na frente, verso 27. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto. Mesmo princípio que nós vimos lá atrás. Caminho de 3 dias ao deserto. E oferecermos sacrifícios ao nosso Deus, como Ele nos disser. Não está muito claro? Então, cultuando a Deus à maneira de Deus, como nós já colocamos. Agora, 28, versículo 28, vai nos introduzir na terceira área de mordomia. Veja, então disse Faraó. Cada palavra de Faraó, cada sugestão de Faraó, vai nos mostrar uma nova área de mordomia. Então nós já vimos lá a primeira, fique aqui, agrave-se o serviço para que eles não deem ouvidos, né? Foi a primeira vez que nós vimos. Depois ele falou a segunda vez, sirvam a Deus nesta terra. E já vimos qual é o princípio envolvido. E agora no verso 28 ele fala a terceira vez. E você sabe, é a voz do inimigo de Deus, tentando perverter o povo de Deus na mordomia e na adoração. Então, o que ele disse agora? Disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Até aqui está tão bom, não é? Mas tem um somente. Somente que, saindo, não vades muito longe. Qual o princípio envolvido aqui? Integralidade. Mordomia significa integralidade. Significa consagração integral. Sabe por que Satanás fez essa proposta na pessoa de Faraó? Porque ele é extremamente sábio. Veja o que ele sabia. Ele sabia que se aquele povo saísse daquela situação do Egito, aí nós pensamos assim, mas o Egito tinha o que lá? Chicote, trabalho, serviço, né? Mas olha, refresca a tua memória. Quando o povo foi para o deserto, caminhando debaixo da revelação de Deus, sob a liderança de Moisés, muito longe do Egito, já tinham atravessado o mar. Você lembra o que eles pensaram em fazer? Voltar para o Egito. E você lembra do que eles disseram que eles tinham saudade? Das panelas de carne, dos peixes, dos alhos, de tudo que é fedorento. Não é? É o que eles tinham saudade. Os alhos, cebolas e peixes do Egito. Esse é o apetite da nossa carne. Não é? Então, depois de tanto tempo, eles ainda queriam voltar. Você imagine se eles saíssem do Egito aqui, e segundo o Faraó sugeriu, eles ficassem ali nas redondezas. Claro que eles iriam voltar. Não é? É claro que o Senhor nunca teria uma nação sob o seu governo, porque o apetite deles estava no Egito. E Satanás sabia disso. Então ele está bom, vai para o deserto, mas não, aí está a chave, não vá muito longe. Irmãos, mordomia ou é integral ou não é nada. Adoração ou é integral ou não é nada. Nós precisamos ir longe com Deus. Nós precisamos ir longe com a verdade de Deus, com os princípios de Deus, com nossa consagração a Deus, com nosso compromisso a Deus. Porque ou nós não vamos, se não formos, nós retornamos para onde estávamos. Qual é um dos grandes ensinos do livro de Hebreus? É que na vida cristã não existe estagnação. Ou nós estamos avançando, ou nós estamos retrocedendo. E Faraó sabe disso. Por isso ele fez essa terceira sugestão. Se você abrir sua Bíblia, vamos fazer isso juntos, no livro de Números, embora nós não vamos ler o texto, seria longo demais,
Mas gostaria muito que os irmãos abrissem esse texto. Números 32. Sabe o que esse texto vai nos ensinar, irmão? O que acontece conosco se nós não formos longe com o Senhor? Mesmo assunto que nós estamos lendo lá em Êxodo. Só que aqui explicado de uma maneira tão linda, que seria tão bom se você lesse esse texto todo, número 32, em um outro momento. Mas deixe-me destacar alguma coisa então, para ficar mais claro. É dito nesse texto que a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés, veja que é um grande povo, são 2 tribos e meia, eles fizeram uma decisão. Sabe qual era? Eles chegaram a um lugar que era uma terra muito próspera, uma terra boa para gado. Eles fizeram analogia na hora. Nós temos gado, essa terra é muito boa para gado, nós já estamos aqui na margem do Jordão, nas campinas de Moabe, então a herança do Senhor está ali, mas nós já temos um lugar tão bom aqui. Então eles tomaram a decisão. Muito clara no versículo, veja, versículo 5, disseram mais: se acharmos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Passar o Jordão, na tipologia bíblica, significa entrar nas riquezas insondáveis de Cristo. Porque a terra de Canaã não é um tipo apenas de Cristo, podemos dizer. É mais específico. A terra de Canaã é um tipo da plenitude de Cristo. Porque, irmãos, o sangue do Cordeiro lá no Egito também é um tipo de Cristo. O Mar Vermelho abrindo também é um tipo de Cristo. Nosso batismo em Cristo, não é? O maná que desceu do céu também é um tipo de Cristo, o pão. Agora, a terra de Canaã é um tipo específico da plenitude de Cristo. Quando aquele sangue foi derramado, aquele mar foi aberto, aquele pão foi dado, o propósito está aqui. Não está no sangue, não está no mar, não está no pão, não está na água da rocha. Aqui está o propósito. Canaã, a plenitude de Cristo. Então o que está acontecendo com esse povo aí? Eles foram os beneficiários do sangue, os beneficiários da abertura do mar, que fala do batismo, comeram o pão, beberam a água, mas agora eles pararam na beira do Jordão e não entraram na plenitude do chamamento de Deus. Essa é uma advertência muito séria para nós. Onde nós temos estado espiritualmente? Contentes com o maná? Contentes com a água da rocha? Observando as operações de Deus, as obras de Deus? Ou o Senhor tem nos falado sobre o Jordão? O que significa o Jordão? O trabalho profundo da cruz. O Jordão, de outras maneiras, ele tipifica o mesmo que nós já vimos. O caminho de 3 dias, morte e ressurreição. Não é? Você se lembra que eles fizeram um altar no leito do Jordão, e depois que passaram o rio, um outro altar da outra margem do Jordão. Não foi assim? Aquele altar no fundo do leito do Jordão, 12 pedras, tipificando as 12 tribos de Israel. Aquele altar, aquele monte de pedras, aquele memorial que eles ergueram no leito de rio, é o memorial da morte. Fizeram a mesma coisa, 12 pedras do lado de lá do rio, lá na margem, o memorial da vida, morte e ressurreição. Isso é Jordão. Então, na medida que o Senhor vai nos falando, esse Jordão tem que ser instituído nas nossas vidas, permitindo que o Senhor leve à morte o que não é dele, e que o Senhor traga-nos para esse terreno da ressurreição, do que Ele tem nos revelado, do que Ele tem nos falado, em obediência. Isso é ressurreição, em resposta, né? Então, o que está acontecendo nesse texto é essa resistência desse povo de entrar na plenitude do que Deus tinha preparado para eles. Veja o verso 7. Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Essa é a plenitude, essa é a herança. Versículo 13. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, Moisés está lembrando, e fê-los andar errantes. Moisés está lembrando o que aconteceu lá atrás, quando o povo de Deus chegou nesse mesmo ponto, diante do Jordão, e mandaram espias, que espiaram a terra, receberam aquele relatório de 10 espias, de uma maneira negativa, e voltaram para trás, e abominaram a terra que o Senhor tinha dado a eles. Então Moisés está dizendo a eles, que nesse versículo 13, que eles iriam andar errantes de novo, porque eles estavam seguindo o exemplo dos seus pais.
errantes pelo deserto 40 anos, a história passada deles, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Olha o verso 16. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui. Irmão, é impressionante essa colocação desses homens, porque eles tinham ouvido um discurso a respeito de herdar a terra. Um discurso muito claro. Olha o que os seus pais fizeram. Olha como Deus os julgou. Olha qual o resultado na vida deles. Seus cadáveres ficaram prostrados no deserto. Eles ouviram um discurso solene de Moisés. Sabe qual a atitude deles? Edificaremos aqui o nosso curral. Isso se chama obstinação. Eles estavam obstinados. Eles não queriam entrar naquilo que o Senhor os tinha chamado para entrar. Por quê? Porque eles tinham muito gado e a terra era boa para gado. Então eles queriam cuidar do seu gado. Versículo 16. Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. O jeitinho que eles deram: nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. Eles iriam passar com o povo, ajudar na conquista dos primeiros territórios ali, armados, junto com o povo, as 2,5 tribos, mas depois iam voltar, passando de volta, e ir para o lugar que eles escolheram, onde estava o seu coração. Versículo 19. Porque, verso 19, veja com atenção: não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos aqui a nossa herança, deste lado do Jordão ao Oriente. Você vê, irmão, que exortação tremenda. O Senhor nos tem chamado para entrarmos na plenitude de Deus em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4 é tão claro. Até que todos cheguemos à plena varonilidade, à estatura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é que Canaã tipifica. Então, para usar a linguagem do Novo Testamento, sabe o que eles estão dizendo aqui? Esse assunto de plenitude de Cristo é para alguns. Eu estou muito contente com o Cristo que eu já tenho. Eu quero a minha herança deste lado do Jordão. Para eu entrar na plenitude de Cristo, eu vou precisar passar pelo caminho de 3 dias. Morte e ressurreição. Não estou muito interessado. Vai mexer com o meu conforto. Vai mexer com as minhas bênçãos. Vai mexer com o que eu já tenho. Essa foi a decisão que eles tomaram. Então, o inimigo da plenitude de Cristo é o bom lugar em Cristo. Um bom lugar é o inimigo da plenitude. Então, esse texto é muito gráfico em nos mostrar esse princípio, o princípio que Faraó tentou usar com o povo. Saiam daqui, mas não vão longe. Então o coração deles seria atraído de novo para o mesmo lugar. Eles não poderiam avançar com Deus, queimando as pontes atrás deles e vivendo então numa consagração e numa mordomia integrais. Esse é o princípio. Do verso 28 de Êxodo 8. Terceira área então de mordomia. Integralidade, né? Consagração integral. Vamos para a quarta área, a penúltima. Capítulo 10, verso 9. Respondeu Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Você vê que Moisés está falando que essa celebração inclui tudo, né? Olha os itens que ele colocou aí. As nossas mulheres, o nosso gado, os nossos filhos, enfim, tudo. Porque temos que celebrar ao Senhor. Veja o verso 10. Replicou-lhes Faraó. Então está aqui uma nova estratégia. Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. E aqui está a armadilha. Ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes.
e os expulsaram da presença de Faraó. Qual é a estratégia envolvida aqui? Faraó iria debilitá-los na mordomia da família, os filhos. Os pais iriam e os filhos ficariam no Egito. Então esse é um outro princípio tremendo de mordomia, irmãos. Nós precisamos exercer nossa responsabilidade diante do Senhor para que nossos filhos não fiquem no Egito. Para que possamos, diante do Senhor, avançar como famílias em integralidade. Isso, é claro, envolve muita coisa. Como nós falamos, nós não somos o Espírito Santo. Nosso Senhor, na sua bondade e fidelidade e plano, Ele precisa trabalhar na vida de nossos filhos. Mas nós estamos aí esse meio tão importante. Nós somos um veículo de testemunho. Nós precisamos ter uma vida clara diante do Senhor e diante deles, não é? Que possa refletir algo vital de Deus para eles. Fornecermos um caminho claro para eles de conhecer o Senhor, de amar o Senhor, né? Então é nossa grande responsabilidade. Intercessão, cuidado, tudo que se envolve, né? Nossa missão de pais. Então essa foi a quarta área de mordomia que Faraó quis afetar, mordomia da família. O desejo de Deus é que adoremos como famílias e precisamos nos deter nesse que é o desejo de Deus. E então, diante disso, nos dobrarmos diante do Senhor e pedirmos ao Senhor que alcance isso nas nossas vidas, toda a nossa família, os nossos filhos e tudo aquilo que Ele nos confiou. Então essa seria a quarta área. Um dos textos, talvez, irmãos, de mais ajuda para ilustrar um pouco, sem passar rápido demais por essa quarta área, nós vamos só citá-lo, se você quiser depois leia, é Deuteronômio capítulo 6, um texto importante. Creio que você sabe o que acontece lá. O Senhor diz assim, ouve a partir do verso 4 de Deuteronômio 6, ouve Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Então ele vai falar alguma coisa importante sobre mordomia da família, que é o nosso assunto aqui. Ele fala assim, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Começa por aí. Será que nós pais, mães, temos tido essas palavras do Senhor no nosso coração? Os princípios de Deus, a vontade de Deus, aquilo que de Deus temos conhecido? Então segue assim, e tu as falarás aos teus filhos. Então ele entra na mordomia da família. E muito lindo aquele texto, que creio você já conhece. E mostra algumas áreas ali de apacentamento na vida familiar, muito interessante. Diz que nós devemos falar com os nossos filhos assentando, levantando, entrando, saindo. Devemos tomar essa palavra e colocá-la como um frontal nos nossos olhos. E lembre-se, Moisés está falando para os cabeças de família de Israel. Eles eram os primeiros responsáveis. Então eles deveriam ter a palavra como um frontal entre os seus olhos. Muito claro o que o Senhor quis dizer. Deve governar seus pensamentos, sua maneira de entender as coisas, governar sua visão. Você não vai andar pelo que você achar melhor, pelo que é mais sensato, não é? Mas governado pela revelação de Deus, pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus. Então as palavras estarão por frontal entre os seus olhos. As palavras estarão presas à tua mão direita. Você lembra? Que o Senhor falou. O que ele quer dizer com isso? Tudo aquilo que nós estivermos metendo a mão, tudo aquilo que formos nos envolver, deve ser regido pela palavra de Deus. Nós não temos direito de nos envolver onde o Senhor não está envolvido. Este é o princípio. Quantas vezes nós queremos fazer coisas que Deus não quer fazer, ou que pelo menos não está na hora dele fazer, não é? E outras vezes nós não fazemos o que ele nos pede para fazer, não é? Porque ele está envolvido. Então a palavra ali, atada na sua mão direita, como diz Deuteronômio 6. E também diz que essa palavra seria um caminho para eles. Muito interessante o que os fariseus fizeram com isso, você sabe. Tão longe, distantes da revelação de Deus, aqueles fariseus, que eles tomaram esse texto e fizeram uma aplicação literal. Então eles fizeram umas caixinhas de couro, chamada filactério, copiavam textos da Bíblia, das Escrituras, numas tarjas de papiro ou mesmo, de couro mesmo, e colocavam dentro dessa caixinha e amarravam a caixinha na testa. E saíam na rua com aquela caixa amarrada na testa, assim, parecendo um cabrito, não é? Isso foi o que eles fizeram, porque isso foi o que o Senhor ordenou.
E também faziam a mesma caixinha e amarravam na mão. E quanto maior a caixinha, mais espiritual ele era. Né? Porque ele tinha mais da palavra amarrada no corpo dele. Você pode imaginar isso? Mateus 23. Nosso Senhor olhou para esses fariseus e falou assim: vocês alargam os seus filactérios. Quanto maior o filactério, mais da palavra ele tinha. Né? E alargam e alongam as suas franjas. E o Senhor falou: raça de fariseus hipócritas. Porque não é isso que o Senhor tinha orientado eles a fazerem. Mas eles não entenderam. Não é? O lugar da palavra governando a mente, governando as obras e todo o envolvimento deles. Então essa é a quarta área de mordomia. Agora vamos para a última para concluirmos. Aí mesmo no capítulo 10, veja o verso 23. E aí está o texto onde nós começamos. E é aqui mesmo que nós vamos terminar. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, os filhos de Israel, todos, tinham luz nas suas habitações. Para isso eles foram chamados, não é? Para que eles fossem luz e testemunho. Então, verso 24. Uma última estratégia maligna para não permitir que aquele povo chegasse à integralidade da mordomia e da adoração. Guarde sempre isso. Esse é o ponto. Integralidade de mordomia e de adoração. Então é dito assim: então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos. Faraó tem sempre um somente, não é? Sempre um porém. Agora o porém aqui são os rebanhos, ou os bens. Fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças também irão convosco. Então agora ele liberou as crianças, mas segurou os bens. Né? Então o versículo 25 diz: respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos. Preste atenção. No verso 24, rebanhos e gado, ou seja, bens. Né? Rebanho e gado. Isso é na visão de Faraó. Agora, na visão de Moisés, que é a visão de Deus, o que era o rebanho e o gado? Sacrifícios e holocaustos. Não é lindo, irmãos? Para Faraó, bens e rebanhos e gado. Para Moisés, sacrifícios e holocaustos. O que são os nossos bens diante do Senhor? Tudo que o Senhor nos tem dado. Sacrifícios e holocaustos. Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos nós te damos. Né? Então temos que oferecer sacrifícios e holocaustos ao nosso Deus. Verso 26. E também os nossos rebanhos irão conosco. Agora tem uma frase aí muito especial. É a frase que vai resumir o que significa adoração integral e mordomia integral aos olhos do Senhor. Qual é a frase? Nem uma unha ficará. Que frase maravilhosa, não é? Como Moisés foi ousado diante do Senhor. Ele não está lidando com João ninguém, ele está lidando com o imperador da terra, Faraó, não é? E ali está o Moisés. Ele sim era um João ninguém, naturalmente falando, não é? Mas do ponto de vista de Deus, era o inverso. Então ele está ali diante de Faraó, o imperador da terra, dizendo assim: olha, não é como você disse, não é como você quer. Nem uma unha sequer ficará. Agora nós sabemos que o Faraó não ia permitir isso. O embate ia acontecer. E o embate está no capítulo 11. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então o Senhor iria atuar de forma radical, não é? Matando os primogênitos do Egito, para que então o seu povo saísse de uma forma integral para Ele mesmo. Esse é o nosso Deus. Ele atuou de tal forma, irmãos, quando nos chamou, que Ele proveu todas as condições para que nós pudéssemos ser mordomos integrais. Se nós estamos amarrados, é por causa de nós mesmos, porque Ele nos proveu todas as condições. Quando você lê o capítulo 13 de Êxodo, todo primogênito, todo que abre a madre é meu. Foi isso que o Senhor fez conosco. É meu. Ele nos redimiu. Fostes comprados por preço, não sois de vós mesmos. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais,
para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A libertação do Senhor não foi integral. Então nossa mordomia precisa ser integral. Nem uma unha ficará. Interessante que Satanás, ele se comporta até mesmo de maneira religiosa. Se você ler de novo esses 5 aspectos com atenção e o contexto maior de cada um deles, você vai ver que num determinado momento, Satanás diz assim: vai, leva as vossas mulheres e orai também por mim. Interessante o faraó, né? Satanás é bem religioso, né? Ele queria até a oração de Moisés. Então, enquanto nós não pudermos responder com integralidade ao chamamento de Deus, Ele sempre estará conosco, com as suas sugestões. Mas a hora que nós pudermos dizer como Moisés, nem uma unha ficará, então aquele é o ponto em que o Senhor nos levará, ao ponto de virada, em que o Senhor nos levará a entender o significado, a beleza, o descanso, o gozo, a alegria de vivermos vidas totalmente pertencentes a Ele. Irmãos, que o Senhor nos ajude nisso, a podermos levar agora esses princípios aos pés do Senhor com sinceridade e orarmos sobre Ele. Essa é a nossa intenção. Nós não desejamos nunca que tivéssemos um final de semana de seminário sobre a família. Isso é coisa institucional. Nós estávamos desejando ter um final de semana aos pés do Senhor, onde Ele pudesse tomar a sua palavra e falar ao nosso coração e nos levar ao arrependimento. Cada um de nós, começando por mim mesmo e, enfim, todos nós, para que o Senhor possa profundamente seguir sondando as nossas vidas e naquilo em que temos sido então deficientes diante de tão grande chamamento, para sermos mordomos e adoradores integrais. Com o avanço desse processo maravilhoso do Senhor, toda a nossa história será diferente. Nossas famílias, nosso serviço, o reunir do povo de Deus, a adoração, tudo será diferente, porque o Espírito Santo estará encontrando um lugar de primazia entre nós. Ele não terá tantos obstáculos, ele poderá fluir aqui, fluir ali, fluir lá, porque Ele tem encontrado satisfação. Então, irmãos, ajude-nos o Senhor a retomarmos esses princípios diante dEle. Amém. Vamos orar. Senhor, nós apresentamos mais uma vez tudo que pudemos compartilhar diante do Senhor nesse final de semana. Colocamos nas Tuas mãos e também colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Obrigado porque o Senhor é pacientemente misericordioso e fiel para conosco. Obrigado porque o Senhor fala e refala aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor não se desgosta em falar e refalar conosco. Senhor, te pedimos que o Senhor vença as resistências do nosso coração e também vença as ilusões que nos têm prendido de alguma maneira. Senhor, vem ministrar-nos ao coração o significado de uma mordomia e uma adoração integrais a Ti. Ajuda-nos a sermos integrais para contigo. Nós pedimos ao Senhor que continue nesse dia, ministrando, explicando e aplicando as Tuas palavras no nosso coração, para que elas não se percam, Senhor. Ajuda-nos a guardá-las, ajuda-nos a meditar nelas e ajuda-nos a responder a elas. Cremos, Senhor, na Tua plena assistência e provisão. Em nome do Senhor Jesus. Amém.